nessa paraxá a gente tem um episódio, óbvio, muito conhecido, que é a Akedat Yitzhak. Sim, então, Abraham leva Yitzhak para fazer o Korban como Hashem mandou. Tá. Ele é visto como o ponto alto, não só da paraxá, Tefilá de Rosh Hashanah, Yom Kippur, o tempo todo a gente lembra esse zhut de que Abraham trouxe seu filho, porque Hashem mandou. Isso é um tema que, obviamente, vai aparecer um monte de vezes, que é a ideia de Mesirut Nefesh. Sim? Tá. Nesse caso, Mesirut Nefesh é um negócio um pouco diferente do que normalmente a gente usa a expressão Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, a tradução literal é Mesirut, entregar, sim, Nefesh, a alma. Então, dá a vida por uma causa, tá? No caso de Abraham, ele não estava dando a vida dele. Sim, era a vida de Yitzhak. Tá, então, o Mesirut Nefesh aqui seria de Yitzhak, não de Abraham. Vou parar para olhar, certo? Tá. Óbvio que não tem dúvida que um pai, enfim, tá, então ninguém... Não, sim, mas Sim. Então, o que acontece? Tem um lado da questão, eu vou dar uma fugidinha de volta para semana passada, paraxá da semana passada. Tem um lado da questão que é meio doido, explico, é estranho, por quê? Porque quando dizem que é possível dar a vida por uma causa, só dá para fazer isso uma vez, certo? Não dá para você fazer isso. Só para estar disposto a dar a vida. Sim, mas assim, talvez... Sim, não, assim, talvez, na melhor das hipóteses, talvez os gatos consigam fazer isso. Dizem que eles têm 7 vidas, talvez eles consigam, mas assim, na prática ninguém consegue fazer isso mais de uma vez, tá? Enquanto que a pessoa o tempo todo viver quase que entregando, vamos dizer assim, o que a gente diz, a pessoa abrindo mão disso ou daquilo por causa de Hashem, é um Mesirut Nefesh mais constante. Então, quando se fala, por exemplo, os Yehudim que estavam na Rússia tinham Mesirut Nefesh, não é porque eles davam a vida para Hashem, eles estavam vivos. Exatamente. O tempo todo, ao fazer mitzvot, por mais que ele não estava dando, mas ele estava praticamente colocando a vida em risco por causa disso. Tá. Hoje em dia, essa expressão está se desdobrando para coisas mais simples. Tipo, fulano saiu de Jerusalém ou de Nova York para morar não sei o que aonde, porque e aí ele não vai ter cream cheese. Estou falando assim, esse é o grande Mesirut. Não estou gozando de ninguém, mas assim, a ideia é que mais ou menos. Isso. Tá? Então, de certa forma, o Mesirut Nefesh dessas pessoas é que ele vai ter filhos numa comunidade que não vai ter com quem conviver. Sim, quer dizer, eu estou usando exemplo. Quem nasceu já nesse contexto de não ter requeijão, de repente não é Isso. Não. É porque a realidade dela. À medida que crescer, ela pode... Sim, não, o que eu quero dizer é assim, eu estou usando o cream cheese, queira usar o que você quiser, qualquer produto que a gente gosta, é isso, tá? Isso, tá? Isso, vamos dizer assim, eu não posso dizer que isso é entregar a vida, você usar uma expressão, puxa, que Mesirut Nefesh, o fulano foi para não sei aonde, não tem nem chocolate, sei lá, coisas assim. Mas tá? ele pode estar arriscando a próxima geração, né? Então, o que acontece? Não é só a próxima geração, a gente tem a questão do Hinur, muita gente discute isso, tá? Ou seja,
a questão da educação das crianças, ou seja, nos primeiros anos de Shlichut, vamos dizer assim, que o Rebbe começou a mandar casais recém-casados para lugares distantes era assim, fora do perímetro urbano de Nova York. Isso já era, para muita gente, isso já era o fim do mundo, tá? É assim, que não tem uma grocery store, não tem aquela lojinha para você comprar, enfim, tá. Então, os pais, em geral, foram muito coerentes. Eles questionavam muitas vezes o Rebbe, como e o que vai ser da educação dos filhos. Eu estou falando dos pais, não falando o casal recém-casado tá na lua, por enquanto, tá? Mas os pais falavam, e o que vai ser dos nossos netinhos? Eles vão ter uma educação judaica, não vão ter? Tá? Óbvio que depois que o Rebbe dava a brachá, depois que o Rebbe garantia que não se preocupem, então os pais ficavam meio consolados, assim, não tem jeito, meus filhos não vão obedecer? Vão, então não tem o que falar. Tá? Mas era uma coisa muito contra a vontade dos pais e, num primeiro momento, das próprias pessoas. Mas como o Rebbe mandou, ninguém discute. Tá? Isso foi no início. Depois de um tempo, as pessoas já pediam para o Rebbe: quero ir para Shlichut, quero ir para algum lugar, aonde o Rebbe quer me mandar. Por quê? Porque já surgiu a ideia de que isso é a minha vida. Sim? Tá. E aí a palavra Mesirut Nefesh ganha um novo sentido. Por quê? Porque em hebraico, Nefesh é alma, mas Nefesh também significa, em muitos contextos do Humash, vontade. E aí você começa a entender que tem Mesirut Nefesh num outro sentido. Tá? Exemplo, você tem Abraham querendo comprar um terreno semana que vem, para enterrar Sara. Sim? Aí começa uma negociação com o Bnei Het, o pessoal que é o dono da terra e tal. E eles falam para ele, não, pode levar, é seu, é todo seu, afinal de contas, eu sou uma pessoa importante. E aí ele diz, Im yesh et nafshechem likvor et meiti, se é a sua vontade permitir que eu faça o enterro, então me vendam, porque eu não quero de graça. Enfim, então você vê ali Nafshechem, num contexto de vontade, plenamente. Tá? E tem outros lugares assim também. Então, quando você traduz Mesirut Nefesh como entregar à vontade, a gente começa a ver a coisa por um outro ângulo. Ou seja, não se trata de apenas entregar a vida. Entregar a vida é uma última instância. Seria o auge da entrega da vontade, porque não tem uma vontade mais natural do que mais intrínseca, vamos dizer assim, do que a vontade de viver. Tá? Se a pessoa é capaz de entregar esta vontade, então... Tá. Mas a gente vê que pode se aplicar isso a outras vontades, antes ainda de chegar nesse ponto. Tá? Então, o conceito de Mesirut Nefesh, de entrega da vida, no fundo, é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Hashem. E aí vai se aplicar a tudo. As coisinhas mais simples. Não precisa de coisas muito complicadas ou muito heróicas, vamos chamar assim, tá? Para a pessoa... Eu até enxergo, assim, no primeiro momento, quando os Hassidim ficaram balançados com essa ideia de fazer Shlichut, eles realmente abdicaram da sua vontade para fazer a vontade do Rebbe, que é a vontade de Hashem. Mas no segundo momento, é condicionar a sua vontade para ser a vontade de Hashem. Né? Sim, porque você tem isso no Pirkei Avot. Você tem uma Mishnah que fala sobre essa questão da vontade. Tá? Então, lá a Mishnah é mais ou menos assim. Retzoncha kirtzono, que deixa ser Retzono kirtzoncha, uma coisa assim, não é bem assim, Retzon Acharim kirtzoncha. Faça a tua vontade como a vontade dele. Lá está implícito para que ele faça a vontade dele como a sua vontade. Não está escrito isso claramente, porque não seria nem correto dizer que a Hashem vai fazer a tua vontade, enfim. Tá. Por outro lado, a Mishnah antes fala assim, Batel Retzoncha kirtzono, anula a tua vontade perante a vontade dele, para que Hashem também
aí volta novamente a questão, anule a vontade dos outros contra a sua vontade. Se alguém quiser alguma coisa contra você, tá. Mas a ideia é que existem dois momentos. Existe o batel retzoncha, anular a tua vontade, e tem o ase retzoncha, fazer a tua vontade. Como é que funciona isso? Então, batel retzoncha é anular a tua vontade. Isso significa que eu continuo querendo. No fundo, eu continuo querendo. Tá? Mas se Hashem quer de outro jeito, eu abro mão. Mas eu abro mão, mas eu não mudei. Tá? De uma certa forma, pode ser até que... um alto nível. Até mais louvável, porque ele está abrindo mão. Ele realmente quer, mas não está fazendo. O ideal era que você não tivesse essa vontade, né? Que se acostumasse ao ponto de... Que é a segunda parte. Tá? A Seretzonha transforma a tua vontade na vontade dele. Tá? Então, assim, óbvio que você tem que passar por essas etapas para chegar lá. Se você primeiro anula a tua vontade, depois você faz dela a vontade de Hashem. Aí é diferente. Isso. Tá? Porque, no fundo, é assim que funciona. Porque a gente é meio que condicionável. Tá? É meio que condicionamento. À medida que você se acostuma... Criança, né? Isso. Ele quer gritar, mas ele se condiciona a ficar quieto. Isso. Ficar quieto. Sim. No ambiente, assim. Sim. A questão é que isso é um exercício de Messirut Nefesh, no final das contas. Em etapas. Tá? Etapa 1, etapa 2, agora isso, depois aquilo, depois... Sei? Tá. Então, quando chega no ponto onde a pessoa faz da sua vontade a vontade de Hashem, você não pode mais falar sobre Messirut Nefesh. E nem a pessoa encara isso como Messirut Nefesh. Talvez tenha outro próximo desafio. Sim. Os horizontes vão se afastando, vamos dizer assim. Isso vai se aplicar para outra coisa. Mas a questão é que a própria pessoa não vai dizer estou fazendo algo de especial. É óbvio. Tem outro jeito de fazer as coisas. Tipo assim, não tem outro jeito, tá? Então, assim, a gente não esperava de Abraham que ele fizesse outra coisa que não o que Hashem mandou. Assim, você consegue imaginar ele não fazendo? Tipo assim, ele ia discutir, ia brigar, veja, e um pouco pior do que isso. Em outras gerações... Depois de Abraham Avinu, centenas, milhares de anos depois, quantas pessoas não chegaram no mesmo ponto que ele? Ou pior, até, Deus nos livre. Tá? Ele, os filhos, enfim, situações, Deus não precisa entrar nessas... Sim. Então, você tem um monte de histórias onde, infelizmente, isso aconteceu e Hashem não tinha falado nada para eles. É diferente de Abraham. Aqui ele está ouvindo diretamente de Hashem. Entende? E as outras pessoas foram capazes de fazer isso sem ouvir de Hashem. Aí você pode dizer, não, mas depois que você tem o precedente, você tem Abraham, aí todo mundo... Tudo bem, mas é diferente. Você ouvir diretamente de Hashem e você não... Tá? Assim, então, é difícil dizer quem... Então, existe uma certa discussão, estou dizendo no bom sentido, um certo debate em torno de qual foi a Messirut Nefesh. Aonde houve a entrega de vontade, aonde foi o sacrifício de Abraham. Porque se Hashem mandou, não tem como lhe dizer que vou fazer outra coisa. Entende? Por onde a gente ia pensar que talvez ele fosse capaz de argumentar, discutir, falar. Tá. E muitos, acho que o Alter Rebbe, inclusive, mas... muitas vezes o foco fica não na ação. Que ele ia fazer isso, ninguém tem dúvida, porque Hashem mandou. Então é óbvio. Mas no comecinho da Parashá que fala da Kedat Yitzhak, no começo da Parashá está escrito Vayashkem Avraham Baboker. Abraham, cedo, né? Isso, madrugou, tipo. Se apressou para fazer isso. Isso, tá? Isso. Então, nisso que o pessoal diz que está o Messirut Nefesh dele. Ou seja, ele logo a primeira coisa que tinha que fazer é isso, tá? Quando a pessoa talvez pudesse dizer, tudo bem, mas eu posso fazer depois de Shacharit, depois do café da manhã, depois do... Entende? Então, assim,
Aí você vê uma outra dimensão do Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, também em relação às mitzvot, é o quão rápido eu vou fazer a mitzvah. É um outro nível. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, quanto eu estou disposto a largar tudo logo de imediato e, sei lá, acordar cedo para fazer não sei o quê. No caso da tefilá ou qualquer coisa que está ligada com o mitzvah. Então, nisso, você vê talvez uma Mesirut Nefesh maior. Porque fazer, de qualquer jeito eu tenho que fazer. Mas será que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Do tipo, na zrizut, na agilidade, é que a gente está vendo a Mesirut Nefesh. Tá? E isso, inclusive, é interessante que o Rebbe, ele traz o famoso mamar de Ve'atat Tetzaveh, que é o último mamar que o Rebbe revisou, vamos dizer assim, que a gente tem ele impresso, revisado, entregue pelo Rebbe. E esse mamar fala muito sobre a ideia de Moshe Rabbeinu como o pastor fiel, e aí entra-se no assunto, na questão da Mesirut Nefesh também. E porque como que Moshe Rabbeinu é chamado de pastor fiel? Então você tem duas traduções. O próprio Zohar usa a expressão Raya Mehemna, pastor, Mehemna, fiel, mas você pode traduzir como o pastor que é leal, fiel ao rebanho, está sempre preocupado com o rebanho, correndo atrás, que nem Moshe Rabbeinu também, enfim, um carneirinho e com Am Israel, ou a ideia de que ele é Roe Emuná, ele alimenta a nossa emuná. Ou seja, um líder como Moshe Rabbeinu, um tzadik como Moshe Rabbeinu, ele alimenta. O que é o pastor? Ele leva o rebanho para onde tem pasto. Por isso que ele é chamado de pastor. Sim? Ou seja, ele faz as pessoas chegarem àquilo que vai alimentar a elas. No caso, como ele fala de Raya Mehemna, o pastor da emuná, então ele está alimentando o pessoal com emuná. Tá. E aí, então, o Rebbe entra na questão de que, primeiro que emuná é uma coisa que está dentro da gente, você não precisa buscar ela lá fora, você não precisa ser convencido da existência de um Deus único e de que Ele é... Por quê? Porque a gente tem um pedaço de Hashem dentro da gente. A palavra pedaço talvez não é muito adequada, mas tudo bem. Tá? Mas a ideia é de que isso é uma experiência pessoal. Ou seja, não tem como alguém dizer que ele não acredita, porque aqui até a palavra acredita não faz jus à questão. Por quê? Porque a existência de Hashem é uma coisa real para a gente, não é uma questão de crença. Tá? Então, emuná aqui seria só trazer isso à tona. O que quer dizer trazer isso à tona? Como é que essa emuná se traduz em ação? Porque em Ivrit, Lashon HaKodesh, vamos chamar assim, não existe a palavra fé. Não. Vou fechar só um minutinho. Isso é um conceito que a gente tem em português, em inglês, talvez em outras línguas, mas no Lashon HaKodesh, emuná, você encontra a palavra emuná em várias outras frases. Vou te dar um exemplo. Está escrito que quando uma Neshama sai deste mundo e ela vai para o Gan Eden, 3 perguntas são feitas para a Neshama. A primeira é Nasata Venatata Be'emuná, que a tradução mais ou menos literal seria Nasata Venatata, você vendeu e comprou, fez transações, negócios, enfim, Be'emuná. Se você traduzir como fé, aí não faz muito sentido. Ou seja, você comprou e vendeu fé, você é marqueteiro da fé, tipo, o que você fez? Tá, ali é honestidade. Ou seja, eu vou fazer uma colocação diferente. Fidelidade. Não fé, e sim ser fiel. Ou seja, você como vendedor ou como comprador,
ou como fornecedor, ou o que for, serviço, o que for, você foi fiel ao cliente, às mitzvot, à Torá, ao código, tá? Ou seja, tem uma questão de fidelidade. Fidelidade não é um sentimento, é uma ação. Ou seja, uma pessoa, quando age de forma fiel, quando ele tem fidelidade em relação a alguma coisa, é porque ele ele age de uma certa forma. Não é porque ele sente, acredita, não, é ação, tá? Então, quando se fala de emuná, está se falando de uma ação que traduz aquilo que você acredita, mas não é só uma crença. A Gemara usa tem um famoso exemplo que a Gemara dá, que é para dizer como que essa ideia de emuná, quando não se traduz em ação, fica uma coisa meio ridícula, meio sem sentido. A Gemara diz, ganva apun, isso é aramaico. Não sei se vai fazer diferença saber a frase, mas tudo bem, tá? Mas, enfim, é que nem o pessoal adora falar a priori, aquelas frases em latim, assim, para... Isso, tá? Então, assim, ganva apun martarta, um ladrão na porta da casa que ele vai assaltar. Rahman Kari Alei, ele também reza, tá? Então, assim, qual é o sentido de um ladrão ficar rezando na porta da casa? Certo? Se ele acredita em Deus, ele não devia estar roubando. Ele não está agindo do jeito que Deus quer. Então, como é que ele pode pedir a Deus? Tá? Tudo bem. Eu já ouvi uma explicação um pouquinho mais, como eu vou dizer, sutil. Alguém comentou que existe a oração do ladrão humilde. Foi interessante. Que tinha a oração do ladrão, a gente já sabia, mas que tem a oração do ladrão humilde. Tá? Então, a oração é mais ou menos assim: Deus Todo-Poderoso, não lhe peço ouro, não lhe peço prata, não lhe peço pedras preciosas, não lhe peço dinheiro, não lhe peço nada, só peço uma coisa: me diz onde estão. Tudo bem, mas também não faz sentido, tá? Ou seja, independente do... Você pode colocar humildade no negócio, você pode colocar o que você quiser, não deixa de ser ridículo, certo? Por quê? Porque não faz sentido. Se o cara acredita, ele não devia estar fazendo isso, tá? Então, para nós que estamos acostumados com a ideia de emuná como crença, isso não soa ridículo. Não. Porque crença é uma crença. Você acredita, mas depois você faz o que você quiser. Não, ele acredita, assim, eu coloquei ele na posição do ladrão. Ele acredita em Hashem. Mas ele não necessariamente acredita que Hashem quer alguma coisa diferente dele. Não necessariamente. É tipo bem aquela história de Ahavat Israel. Tô viajando um pouco, mas o que é Ahavat Israel? Você desculpar o outro como você se desculpa. Então ele também deve encontrar motivos que isso não é uma coisa separada de Hashem, assim. Sim, tá. Okay. Veja, isso já é um pouco mais sofisticado. Você tem como é que se chama? Vamos lá, o Alter Rebbe, no Tânia, ele te dá uma espécie de, como é que eu vou chamar assim? Meditação da Messirut Nefesh. Como é que funciona isso? Você tem do capítulo 1 até o 8, mais ou menos, do Tânia, os ingredientes que você precisa para fazer um Benoni. Como chamar? Na receita do bolo você tem os ingredientes, então, primeira parte, os ingredientes, tá? Depois do 8 até, não me lembro qual, talvez até o 18, não sei, 8 até o 12, ele vai te explicando tudo para chegar no Benoni. Aí no 12, mais ou menos, ele explica que é Benoni. Aí do 12 até 15 ou 18, não lembro mais, ele explica mais ou menos como é que você faz para ter autocontrole. Que é o que você precisa para poder ser um Benoni, fazer as coisas direitinho, tá? Ou seja, pensamento, fala e ação do jeito que a Hashem quer, então precisa isso, aquilo. Tá. Fechou mais ou menos ali, tá. Aí o Rebbe, acho que nessa faixa do 18 até o 25, o Rebbe fala mais ou menos assim: mas, por mais autocontrole que você possa ter, tem uma hora que você se desgasta. Quanto tempo eu posso ficar me segurando? Tá?
Então você precisa de uma espécie de adrenalina para conseguir sentir que, não, posso mais e se inspirar mais. Tá. E aí, do capítulo 18 até o 25, mais ou menos, você faz uma viagem pela Kabbalah. Ou seja, o Alter Rebbe passa mais tempo explicando como você chegar num boom de inspiração, de Havat Hashem e tudo mais, do que antes na questão do autocontrole. Tá? Então, como é que ele faz ali? Uma das coisas que o Alter Rebbe fala é o seguinte, como é possível que a gente chegue a pensar em fazer alguma coisa de errado? Digamos que a pessoa não sabe, aí tudo bem, ela é inocente porque ela não sabe que isso é errado. Então, um dia ela vai aprender, um dia ela vai saber, então tudo bem. Estamos partindo do princípio que quem está lendo Tânia, a essas alturas do campeonato, é alguém que já sabe, quer fazer o que é certo e não consegue. Tá? Então a pergunta é, por que não consegue? Se a pessoa tem noção, tem conhecimento, tem vontade, não é que ela não tem vontade, ela quer fazer certo, então por que ela não acerta? Por que não dá certo? Tá. Então, uma das coisas que o Alter Rebbe traz é a famosa Gemara, que diz que Ein Adam Chote Elem Ken Nechnas Bo Ruach Shtut. Não tem como uma pessoa fazer algo de errado se não der bobeira. Bobeira, tolice, sei lá. Isso. 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 Tá. E como é que você explica isso? Sim. É de que ele sabe o que é errado, mas ele acha que não vai ser punido por aquilo. Ele tem uma amnésia momentânea de que aquilo pode ser considerado errado. Ele se engana. É como se ele estivesse fazendo uma coisa errada sem ninguém ver. Ele acha que a chama não está... Sim, isso. Falta de consciência, tipo. Falta de consciência. Mas todo mundo tem esse momento, né? Tem. O que o Alter Rebbe explica é um pouco mais. Não é um momento. É um raciocínio. Tem lógica. Sim. Ou seja, qual é o problema de fazer alguma coisa, alguma haverá, alguma coisa de errado pela Torá? Tá? A questão é que no momento que a pessoa faz algo de errado, alguma haverá, ela está indo contra a vontade de Hashem e ela naquele momento se desligou de Hashem. Voluntariamente. Ela se desligou de Hashem. Sim? Não que Hashem se desligou dela, mas ela se desligou de Hashem. Tá, muito bem. Como é que a cabeça da gente funciona? Funciona assim. Não é tão grave. Assim, tá bom, é errado, mas só por causa disso a Hashem não vai mais gostar de mim, não vai mais querer falar comigo. É mais ou menos que nem brincadeira de criança, né? Você vai brigar comigo só por causa disso? Não tem três averotas que as pessoas fazem todo dia, não é? Sim, que não tem como fugir disso, que é difícil. Sim. Não me lembro das três agora. Hirur, haverá, pensar em besteira, tem entre outros. É tentar não se enganar, entendeu? Sim. Tipo assim, óbvio que a gente vai errar, mas tá errado. Sim. Eu tô fazendo isso, mas tá errado. Não, o que o Alter Rebbe quer é puxar a consciência da gente ao máximo. Então, primeiro ele te explica onde está a falha. Ou seja, a gente, o nosso raciocínio isso não é tão grave, isso não vai me desligar totalmente de Hashem. Aquilo sim. Tem uma outra coisa que é grave, a gente reconhece isso. Isso não, isso de jeito nenhum. Mas isso não é tão grave. Então, isso passa. Assim, a Hashem não gosta tanto, mas não é tão ofensivo, não é tão assim... A gente dá os pelos quando... Isso, exatamente. Então, esse é o raciocínio. A bobeira está em a gente ficar imaginando o que a Hashem acha grave ou não. Essa que é a bobeira. De onde você tirou essa ideia que você sabe agora o que a Hashem acha mais grave e menos grave? Kavat Eitim la Torá, se você fixou horários para estudar a Torá, e Tzipita le Yeshua, se você esperou a vinda de Mashiach. Você esperou a vinda de Mashiach? São os três. Assim, as básicas, vamos dizer assim. Ou seja, assim, você pensa que é fácil, relativamente falando. Tá? Se for parar para pensar... Um estudo de Torá é diário? Diário.
Kavata, veja bem, existem duas formas... Não, tudo bem. Não, existem duas formas de encarar isso daí. Isso já foi discutido com certeza em outros fóruns, vamos dizer assim, tá? Tem Kviut Bisman, tem a ideia de você fixar um horário diário, semanal, mensal, sei lá, enfim, um horário, tá? Se é muito, se é pouco, se é várias vezes ou poucas vezes, isso é outra questão, mas é um horário, tá? E tem uma outra coisa chamada Kviut Ben Nefesh, fixar que você não pode passar sem isso. Sim. Que aí já independe do horário. Você começa a tirar férias, né? Isso. Não é só o horário, tá? Por quê? Porque existe uma não lembro se é Midrash, Mará, não me lembro agora, mas tem uma expressão que é assim, Kol hakovea etim la Torá, harei ze mefer Torá. Todo aquele que fixa um horário para a Torá, ele está profanando, uma coisa assim, a Torá. Aí é meio estranho, porque a gente acaba de falar que tem que fixar. Tá? Eles não. Fixar quer dizer que ele não pode estudar nem mais um pouco. Ah, sim. Acabou, né? Acabou. Chega. Limitar nesse sentido, tá? Tá dizendo que aí não é correto. Tá? Por quê? Porque aí você dizendo não pode mais, pode. Começa um pouco mais cedo, acaba um pouco mais tarde, não pode fazer isso? Não, tem que ser. Tá? Ou seja, o teu almoço você pode fazer isso. Tem horário para começar, horário para acabar. Tem outras coisas você pode fazer isso, mas nisso não precisa ser tão certo, tão justinho, tão rigoroso, tão meticuloso. Tá? É nesse sentido que está dizendo que está quebrando, está profanando, porque é como se fosse um peso que você tem que se livrar dele, por isso que o horário é fechado e acabou. Depois disso não pode mais, ou antes disso não pode mais, enfim. Tá? E a questão do Kviut Ben Nefesh, de fixar um horário na alma, é porque é muito diferente a pessoa pensar assim do que ela pensar em horário. Em horário, você vai ter dias em que você, Deus nos livre, pode passar por situações difíceis que não dá. E realmente, o horário não existe, não sobra horário durante o dia. Mas quando está Kavua Ben Nefesh, você não consegue dormir. Quando está fixo na alma, vamos dizer assim, você não consegue, por mais cansado que você esteja, você não consegue não fazer tal coisa, porque isso faz parte de você. Tá? Então, ali que está a diferença, vamos dizer assim. Tudo bem. Voltando lá para o ponto anterior. A ideia de Messirut Nefesh que o Alter Rebbe traz é a seguinte. A gente sofrer esses lapsos de lucidez aí ao longo do dia e achar que não é tão grave, é grave. A Gemara diz que isso daqui é um erro comum. Não quer dizer que é normal, mas quer dizer que é comum. Tá? Mas isso uma pessoa com um pouco de esforço talvez possa ir melhorando. Se ela não se enganar, quanto mais ela estiver consciente, melhor. Tá? Aí o Alter Rebbe vai e fala o seguinte: como é possível que alguém não se controle? E aí ele diz o seguinte: a gente não se controla porque a gente ainda vai usando em graus diferentes essa desculpa do grave e não grave. Então, enquanto você pode melhorar, mas enquanto tiver algum grau de grave e não grave, isso não é tão mal, isso é assim, isso não, essa mitzvah é mais importante, ou essa é menos importante, ou esse pecado é mais grave, ou esse é menos grave. Enquanto tiver isso, a gente está sofrendo, vamos dizer assim, essas alterações de consciência. Vai ter esses altos e baixos. Aí ele traz o seguinte: e é por esse motivo que Hashem nos ordena falar o Shema Israel 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma de noite. Para 2 vezes ao dia a gente fala Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha, que você pode amar a Deus a ponto de entregar a vida por Ele. E aí ele fala o seguinte: veja bem, uma pessoa vai entregar a vida em situações que talvez não façam muito sentido. Tipo, alguém vem com, sei lá, com uma arma e força a pessoa a se curvar diante de um ídolo, de uma estátua. Sim? Veja bem, a pessoa podia abaixar a cabeça, como quem diz, tudo bem, tá, estou me curvando, e no coração dizer, não tem nada a ver com esse negócio. Sim? Como quem diz, para salvar minha vida, eu dou uma enganadinha.
Tá? Mas quando chega nesse ponto, ninguém consegue fazer isso. Não é que não dá para fazer, daria, mas ninguém consegue, porque ninguém consegue se enganar nesse momento e achar que isso não é tão grave. Sim? Porque esse é um momento crítico. Então, nesse momento já não tem mais desculpa. Tá. Então, o que está acontecendo? É um movimento mínimo, sim? Ao abaixar a cabeça, ou um curvar, alguma coisa assim, que não exige nenhum grande esforço, tá? É que a pessoa nem é capaz de fazer porque ela sabe quão grave isso é naquele momento. Tá. E não só isso, não que ela não é capaz de fazer o movimento, ela dá a vida para não fazer o tal do movimento. Sim? Então, assim, se eu sou capaz de dar a vida para não fazer o tal do movimento, isso a gente vê que as pessoas fazem. Ela pode até dizer que não sabe se vai ser capaz de fazer na hora, mas na hora do vamos ver, todo mundo faz. Ou seja, é história, tá? Então, quando se trata de um movimento mais simples do que esse, e que não exige dar a vida, por que a gente não é capaz de fazer? Não vai morrer. Como é que você não consegue, então? Muito mais simples. É muito mais simples. Ridículo, comparativamente. Entendeu falando? Então, assim, essa é a tal da meditação do Messirut Nefesh. Ou seja, se a gente fosse pensar quanto a pessoa é capaz de... Poxa, aqui não é abrir mão de uma coisinha, abrir mão deixar de fazer ou fazer, enfim, não vai cair pedaço, ninguém vai morrer por causa disso. Isso não é capaz de fazer isso. Tá? Então, assim, isso, o Rebbe diz que ajudaria a pessoa a ter uma espécie de adrenalina espiritual. Toda vez que ela tivesse essa chance de fazer esse tipo de meditação, tudo que ela vai fazer ia sair diferente. Ia sair com outro entusiasmo, tá? Mas, obviamente, se ele passa agora se é 8 capítulos, não sei quantos capítulos explicando isso, é porque não é tão simples. Você tem que realmente parar para pensar nisso. Mas ele diz, mas é possível. Ou seja, como tudo depende da cabeça da gente, então, quanto mais a gente usar para essas coisas, com certeza vai se tornar uma coisa mais fácil, mais comum. Quando o Rebbe, no Mamar, estava falando sobre a ideia de emuná que está na alma da gente, aí ele dá o exemplo dos Yehudim que estavam na Rússia, por exemplo, no momento em que o comunismo, enfim, Stalin e tal, onde tudo era proibido, tudo era pena de morte, tudo era um problema. E era mesmo, porque as pessoas desapareciam, você não sabia mais o que aconteceu com elas, se elas foram, Deus nos livre, já liquidadas ou foram mandadas para a Sibéria, enfim, era um terror. Tá. E aí o Rebbe comenta, e essas mesmas pessoas que eram capazes de dar a vida para uma mitzvazinha, sabendo todo o risco que elas estavam correndo, quando chegaram nos Estados Unidos, são e salvas, depois de ter saído da Rússia, o grau de Messirut Nefesh desceu, relaxou de vez. Entende? Então, assim, se lá na Rússia ela ia ficar, fazer loucuras para conseguir, sei lá, Halav Israel. Tô chutando, tá? É o que se diz de quem faz aliar. É o que se diz de quem faz Sim, aliar. sim, até um certo ponto a síndrome é meio comum, tá? Então, o que acontece? No momento em que Por que isso acontece? Hã? Por que isso acontece? Porque a pessoa relaxa. O Uru Astut entra no... Não, o que acontece? No caso do cara que está na Rússia, a pressão externa é boa, nesse caso, porque desperta uma reação interna. Não tinha até o Rebbe que falava que era melhor a Rússia do que o Napoleão? Isso, então, o Alter Rebbe. Era o Alter Então, Rebbe. isso, então o que acontece? Tem uma carta do filho do Alter Rebbe, do Mittler Rebbe, extensíssima, que ela descreve em detalhes como foi a fuga, quando Napoleão entrou, e o que o Alter Rebbe falou, e aí tem, dentro disso, o que o Alter Rebbe falou. Perseguir mais os judeus, eles não se... Não necessariamente nesse sentido. Lá a questão era assim, o Alter Rebbe falou que se Napoleão ganhar, Ele ia dar liberdade. isso, ia ter igualdade de direitos, emancipação, isso, e aí os judeus, a expressão que ele usou foi assim, aí os judeus materialmente vão estar melhor e espiritualmente vão estar pior.
Tá. Mas se ganhar o czar, se a Rússia ganhar do Napoleão, aí então os Yehudim vão estar pior materialmente, mas vão estar melhor espiritualmente. Tá? Se quiser usar isso como exemplo, aí sim, porque o relaxar nesse caso é porque o material ia ficar mais fácil, então... Qual é o ponto aqui? Aonde a coisa pega, se a gente pode usar a expressão, tá? O conforto material faz a gente criar um monte de prioridades. Ah, eu preciso disso. Ah, eu preciso daquilo. Ah, eu preciso. E quando você tem muitas prioridades, você não tem nenhuma. Fica perdido. O que é mais importante? Ter o carro do ano, ter a casa, não sei o quê, enfim. Tá. Enquanto, quando a pessoa não tem tantas prioridades, porque não tem nada disso à disposição, então a prioridade dele é mitzvot. É isso que dá para fazer, só depende de mim, depende de mais nada. E a gente mora no Rio também. Nesse sentido, sim. Assim, mesmo que você tem um limite do que você vai poder. Você não vai poder comer o que você quiser, você não vai poder viajar para onde você quiser, você não vai poder... Isso. Tem milhões de coisas que você já não vai poder. Então, é muito assim, aquele desfilar, ele é a Nick e tal, né? Quando a desfilar dele é focada, tá mais focada. E não tem essa aqui na diversidade, as pessoas se unem mais? Sim. Na favela o pessoal é mais solidário do que na cidade. Tipo, isso, exatamente. Então, tem esse lado, não estou dizendo que não. Aqui o ponto é que a pessoa vai estar mais focada em mitzvot, porque isso ela pode fazer, só depende dela, e as outras coisas já não depende dela. Então, talvez seja isso, sim, a Galut em Israel em si, porque lá, como você acaba... É Galut também, não é? Mas ao mesmo tempo, tá bom, é galuto, mas você está num ambiente que é propício para você fazer tudo. Então você relaxa, porque você sabe que você vai ter fácil acesso. Então, isso aqui que... você tem que se preparar com sensação. Então, mas o que acontece? Para poder conseguir as coisas. O ponto do Mamar, do Mamar do Rebbe do Vatat Etzaveh, é que por que é tão importante a pessoa focar em Mashiach, em Geulah, ter isso muito claro? Porque isso dá um pouco de direção para aquilo que a pessoa está fazendo. Explico. Quando uma pessoa ela pensa em como o mundo tem que ser quando uma Mashiach chegar, ela nunca vai estar satisfeita em como o mundo está. Ou seja, ela pode ter o melhor restaurante kasher, a melhor escola para as crianças, tudo do melhor, mas isso ainda não é Mashiach. Eu quero mais. Até porque os outros não estão bem também. Sim, mas até para si, até no lugar que a pessoa está, tipo assim, você sabe Rumash? E como você não sabe Alahá? Mashiach está chegando, você não sabe Alahá? Tipo, você sabe Alahá, mas você não sabe, não sei, Hassedut? Quer dizer, a pessoa vai estar se cobrando muito mais, porque que vergonha. Tipo assim, o Mashiach está chegando e você não... O que você está fazendo? Tá? Então, essa cobrança é uma autocobrança. Ou seja, eu não estou reagindo a uma coisa que está fora de mim. Eu estou produzindo uma ansiedade dentro de mim para uma coisa que eu preciso, que todo mundo precisa, na verdade. Entende? Então, essa autocobrança é o que o Rebbe está falando, que é a diferença entre o cara estar sendo perseguido e aí ele está reagindo buscando mitzvot, ou o cara que não está sendo perseguido, e ele fala, mas eu não estou satisfeito com tudo que tem de bom. Por quê? Porque tem que ter muito mais, mas está chegando, como é? Você acha que ele vai estar satisfeito com isso aí que a gente está fazendo? Isso é pouco, é muito pouco. Tá? Então, essa autocobrança, o Rebbe coloca como um objetivo maior, porque aí é Mesirut Nefesh o tempo todo. Quando você chega no nível 1, você não está satisfeito, porque você sabe que tem o 2. Tipo, a pessoa começou a fazer... Alguém que começou a fazer tefilá. Sim? É tão gostoso esse início. Porque você está inspirado o tempo todo. E tefilá não tem fim, porque tem milhares de coisas... Sim, mas tem gente que tem fim. Você entende o que eu estou falando? No momento que você já está mais ou menos rezando que nem todo mundo, aí já faz bastante. Não, tudo bem. Mas essa autocobrança é que é o tal do Mesirut Nefesh, é o lado saudável da coisa. Por quê? Porque aí eu estou crescendo sempre. Aí acaba o dia você não conseguiu rezar.
Tudo bem, tem essas neuras que vêm junto, tá? Isso. Mas faz parte. O que acontece? Essa cobrança é saudável. Entende? Não há uma tensão no sentido, como é que eu vou dizer, neurótico que vai causar depressão ou coisa assim, tá? Porque se chegar a isso, realmente está errado. Não é o Yetzer-Tov, com certeza está vindo de um outro lugar, tá? Porque isso também pode acontecer. Ou seja, uma autocobrança fora de medida, tá? É autodestrutivo. Tá? Então, isso também é Yetzer-Hara, isso também vem da alma animal. Então, não é... Tá? Mas, tem que sempre ter um equilíbrio. Mas existe isso. A questão é de não estar satisfeito. Tipo assim, tem um videozinho do... É um pessoal do United Jewish Appeal, uma coisa assim, UGA. É um grupo de como é que eu vou dizer? Agências judaicas, coisas assim, que levantam dinheiro para instituições e tal, enfim, fazem propaganda, fazem campanhas, tá? E eles juntam muito dinheiro para várias causas. Então, acho que da Flórida, tem uma senhora que aparece num vídeo numa Yehidut com o Rebbe, uma Yehidut para... anualmente o Mahané Israel tinha uma espécie de fundo que ajudava a financiar shluchim, projetos no mundo inteiro. Enfim, esse pessoal tinha uma audiência com o Rebbe. Veja bem, era tanta gente que eles tinham que fechar o 770, o Rebbe fazia Yehidut para grupos de enormes. Isso aqui são só os sponsors, são só os doadores que vinham, especialmente naquela ocasião, uma vez por ano, vinham lá. Então, você tem aqueles vídeos do pessoal passando. Aí tem uma senhora que se diz a presidente do não sei o que, do UGA lá da Flórida, tá? E ela chega para o Rebbe e fala: Rebbe, nós conseguimos juntar $250 mil para Chabad, porque a gente aprecia as atividades de Chabad, e ela está toda orgulhosa, tá? Aí o Rebbe olha para ela assim, meio que não vou dizer sarcástico, mas assim, e você acha que eu estou satisfeito? Assim, você acha e você esperava que eu ficasse satisfeito? E ela ri. Assim, claro que o Rebbe não está satisfeito, tem que ter muito mais. E em algum momento o Rebbe diz: veja bem, não é que eu não estou feliz, eu estou sempre feliz, mas eu nunca estou satisfeito. São duas coisas, porque deixar de estar feliz é o problema. Eu estou feliz, mas eu não estou satisfeito. Tá? Então você vê que aqui é uma espécie de autocobrança também. No Tânia, quando ele classifica os tipos de Benoni, ele fala que tem quando o Benoni é Benoni, ele não peca, ele é um Benoni, sim. Mas ele não faz as coisas com brilho nos olhos, ele se acomodou, ele não sim. Não sai da zona de conforto. Ele está na zona de conforto, continua aquilo, não cresce. Em outras palavras, a questão do entusiasmo faz toda a diferença. E a questão de ter o entusiasmo é uma coisa que você produz. Ninguém vai... Pode acontecer de você ter uma inspiração de vez em quando lá de fora. Porque quando você já pratica algumas coisas numa constância, já vai no de muitos automático, anos, vai no automático. Ela começa a virar automático. Sim. Porque é uma coisa natural. E aí buscar esse brilho seria nessa meditação, de pensar nisso? De buscar mais. Eu acho que a Hassidut, especialmente, ajuda, ela traz isso, porque ela nunca deixa você ficar acomodado, sabe? O Rebbe sempre quer mais de você, o Rebbe sempre querendo mais de você. Você não consegue ficar tanto... Tipo, se você tá nessa... Sim. Você sabe que você tem que se mexer. Não, mas deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais prático. Talvez não seja muito confortável, mas a ideia é justamente sair do conforto. O que quer dizer uma autocobrança? Uma coisa mais ou menos comum, tá? Quando você mexe em sei lá, cachuruto, tá? Você mexe numa coisa que toca em todo mundo. Sim? Tudo bem. Aí o cara tem um nível de cachuruto, tá? Sair desse nível, depois que ele já conseguiu chegar nesse nível, tá? Ele faz isso, ele faz aquilo, tudo mais.
Aí você diz, não, agora eu vou subir de nível de kashrut. Subir de nível de kashrut normalmente significa abrir mão de alguma coisa que eu estava usando até agora, eu vou deixar de usar. Eu vou buscar um hechsher mais rigoroso, tá? E cada vez eu vou abrindo mão de mais coisas. E eu vou tendo menos coisas para desfrutar. Sim? Assim, você espera que alguém fique feliz assim? Você entende o que eu estou falando? De jeito nenhum. Isso. Então, o que acontece? É a síndrome da dona de casa. Explico. Porque... Tá? Num certo sentido, funciona assim. Eu, para mim, não preciso de tanto. Mas para as minhas visitas... Entende o que eu estou falando? Mas o que acontece? Você não desfruta. Você está tão preocupada em dar mais para os outros que você próprio não desfruta daquilo que você está... Você prepara, faz... Ficar mais vezes. Isso. Entende? Então, mas a satisfação é de que você está dando para alguém. Tá? Então, o que acontece? Num restaurante, você não tem como fazer isso. Que você só está recebendo. Você não está dando. Tá? E aí é que a frustração é maior. Porque você esse eu não uso. Esse eu uso. Não, então eu não posso mais vir aqui, posso vir aqui. Então, assim, a gente teve alguns dilemas desse tipo em outras ocasiões. Eu entendo, eu consigo ver isso como uma coisa boa se a gente souber trabalhar isso. Você vai com um grupo de Yehudim para Nova York, para Gimel Tammuz, para qualquer outra ocasião. Sim? Muito bem. E, obviamente, você quer que eles tenham uma boa experiência judaica. Tá? Então, num primeiro momento, houve ocasiões em que a gente procurou um restaurante que tinha um hechsher, um nível de kashrut muito elevado. Muito bem. Porque aí todo mundo pode desfrutar. Tá? O que é muito bom. Só que o difícil é você conseguir um bom nível de kashrut com um bom serviço. Entende o que eu estou falando? Eu não sei, mas infelizmente uma realidade, pelo menos até o momento, a realidade é essa. Tá? Tudo bem. Tá? Então, o que acontece? Você está satisfeito porque você comeu. Você conseguiu comer tudo aquilo que você sonhava, enfim, que seja. Tá bom. Mas o pessoal não está satisfeito. Os outros que têm um nível menor. Porque eles querem um serviço bom, eles querem outra coisa. Tá? Então, você não inspirou as pessoas a querer kashrut. Então, talvez fosse melhor fazer um nível mas o que vai... tudo bem. Mas eles só um parêntese. Esse nível melhor do Rabino é um nível... Sim, claro. A com o nível A+. Sim, não, é óbvio. Mas por que eu estou falando isso? Porque aí você vai ter Messirut Nefesh num outro sentido. Isso é um pouquinho mais complicado. Você traz o grupo para um lugar que tem uma boa kashrut, um serviço top, tá? Mas você não pode comer. Entende o que eu estou falando? E você vai sentar lá, ficar tomando Coca-Cola e fingindo que está comendo alguma coisa. Sim? Aí é mais difícil ainda porque o grupo deve contestar. Por que você não está comendo? Você percebe. Não, quando o pessoal está ocupado... Veja bem, o Rebbe Reshab, só para dar um exemplo, tá? Quinto Rebbe, viveu uma época em que, apesar de que com certeza não era exatamente o que ele gostaria, mas era o que precisava. Tinha muitos congressos rabínicos que o governo russo fazia, que queria aprontar umas coisas, então juntava os rabinos. Obviamente, uma vez que você faz um congresso rabínico, você tem que servir comida. Uma vez que tem que servir comida, por mais elevado que seja o nível de kashrut, o Rebbe Reshab não ia comer. Por outro lado, como que o Rebbe Reshab não comeu? Todos os rabinos ali estão lá, sentados. Então, era famoso, pelo menos assim, os Hassidim mais chegados conseguiam enxergar isso. O Rebbe Reshab sempre se servia, como todo mundo, botava no prato, cortava, virava, a comida girava para tudo quanto é lado no prato, e ficava girando no prato. Sempre via o Rebbe Reshab mexendo na comida. Jogava debaixo da mesa. Isso, entende? Ou seja, se é preciso
que haja shalom, que esteja todo mundo feliz. Então você vai fazer todo esse jogo para todo mundo ficar feliz, vai criar briga por causa de um pedaço de carne que está no prato, sei lá. Então assim, o Messirut Nefesh, nesse caso, é você estar tão preocupado com os outros que você abre mão do seu. E feliz, porque finalmente eles estão felizes de ver uma coisa que é gostosa, de nível, com serviço, com isso. Eles aumentaram de nível e você ajudou eles a aumentar de nível. Sim. Então, o que vai acontecer? Mas aí eu estou cobrando o Messirut Nefesh, que é um pouco difícil. De mim eu posso cobrar. Mas nesse mesmo grupo, você tem um cara que tem capota, o outro que não tem, o outro que... Aí você vai explicar para ele, isso você não come, aquilo você não come. É muito chato. É muito chato. E o cara tem que ter a disposição de dizer, eu estou em Nova York, podia estar comendo do bom e do melhor, vou abrir mão disso para que um outro Yehudi possa se sentir à vontade com... Você entendeu o que eu tô falando? Então, assim, é uma coisa tão simples, tão pequenininha. Mas, por outro lado, aquele é um grupo heterogêneo. Por outro lado, aquele que está quase lá vai questionar por que você me trouxe aqui se nem você come. Sim. Por isso que isso tem que ser... E você está, digamos assim, está me induzindo a comer uma coisa que você não come. Sim. Então, assim, acho que tem por isso, tudo. a não ser que isso seja muito bem trabalhado com as pessoas... É difícil, acho que mas é uma coisa... Depois vai cobrar, por que... Com razão. Eu achava que eu podia, como agora você está me dizendo que eu não... E nós passamos por isso. Então, eu cansei de passar por isso, não sei. Entende? E veja bem, não fui eu nem quem levou, então... Mas de quem eles cobram? De mim. Rabino, como? Mas eu acho que é igual quando levam os jovens lá na Times Square. Tem uma porção de coisa errada ali, tipo assim, uma porção de coisa que... Tipo que, por exemplo? Puxa. Tudo bem. Times Square tem muita coisa errada. Deu uma moca comigo. De aparecer nos telões, essas coisas? Não. Você vê pessoas... Sim. Não. É. Mas é mó frio. Na época... Mó frio também tem. Em outro lado, eu não vou te... De novo. Isso, exatamente. Lá no meio... No meio. No meio, À tarde, assim. Não, mas eu digo, você diz no citino que você diz? Não. Até não sei, porque tem pessoas assim que estão seminuas andando para chamar para os locais. Mas nesse frio, no calor, mas quando a gente foi, tava calor. Sim. Não, mas então, esse programa do Rabat, é bem no frio. Sim, então, a questão ali... eu vi no frio. Isso, é delicado. Mas aqui também. É delicado. Mas ao mesmo tempo você tem aqui que também, levar na praia, andando na rua também. Sim. Mas tem coisa pior lá. Coisa pior que eu não vejo aqui. Tem. E aí você fica assim... Você tem que levar eles, porque isso é o apelo para a viagem, deles estarem lá, porque tem a parte bonita, né, daquela tudo, mas você tem que tomar cuidado para não passar por ali. Deixa eu só te explicar. Isso por um lado, eu não, veja bem, não estou justificando ou não a questão do que está acontecendo no Times Square lá com o pessoal do CITES. Estou só olhando para um outro ângulo, uma coisa um pouco mais abrangente. Quando questionaram a validade de Miftzahim, tá? De colocar tefilim no meio da rua com alguém, a rua e a pessoa, isso e aquilo, tá? Uma das coisas que o Rebbe explicou é que no momento que a pessoa está dando, ela não absorve. Ou seja, a pessoa tem que estar tão imbuída em dar que ela não, nada do que está acontecendo em volta importa, porque ele está focado naquilo ali. Se você acompanha, estou falando do que eu vi, tá? Se você acompanha os madrechim que estão junto com o pessoal dos jovens, são super entusiasmados, super animados, super. Então, assim, eles estão ali para dar o máximo, para focar em alguma coisa. Eu não vou te dizer que não tem coisa errada em volta, tá? Mas eu sei que esse pessoal é um pessoal muito quente. Que isso é o ponto alto do programa todo. Ali sem o programa. Sim. Sim, tá? Não estou te dizendo que não tem erro, não tem gente que pode fazer besteira. Tem, mas sempre vai ter. Isso não muda, independente do caso. Tomar muito tá? cuidado, tipo... Exatamente. Direcionar... Exatamente. Então, assim, a questão... muito isso lá, não era assim. Então, não tinha essa impressão, não. O grupo, assim, óbvio que se você estiver lá... Sei lá,
Você escolhe, qualquer lugar você escolhe pra onde você vai, né? Você sobe aquela escada, não tem aquela escadaria que você tá sentado? Tem um lado aqui à esquerda que tem pessoas seminuas aqui andando. É impressionante. Eu tive que pegar as crianças e jogar. Era de dia. Eu tive que jogar pro outro lado, porque são rapazes, né? Pra não verem. Sim. Veja, existe uma questão. Tá pior, Sim, deixa eu só colocar de uma outra forma, então. Existe uma questão que a gente estava falando antes, que uma inspiração ou uma pressão que vem de fora e tem aquela que vem de dentro. Então, o que acontece? Se a gente trabalha e consegue ir trabalhando o que vem de dentro, isso vai ajudar a gente a trabalhar com o que está vindo de fora, tá? Então, exatamente. Ou seja, você não pode esperar que só protegendo você resolve. Ao contrário. Ou seja, a criança, o adulto, não faz diferença, tem que estar tão imbuído da coisa que ele mesmo, ele se autocontrola, ele se autopatrulha, ele se vamos dizer, direciona, tá? Mas isso, veja bem, para ficar 10% de autocontrole, você tem que embutir 120%. Ou seja, você sempre tem que botar muito mais e esperar que vai sair pouco. Aqui no carnaval, né? Sim, como em qualquer outra ocasião. Ou seja, em algum momento aquela pessoa vai estar exposta a uma situação vai. de Sim, vai sim, estar, sim. Faz parte. Então ela tem que ter uma coisa interna. Exatamente, isso. Vai passar, vai vir um monte de mulher aí, isso. E aí, o que ele vai fazer com a situação quando ele ver? Mas, por outro lado, o que acontece? Tem idades quanto, mais frágeis, né? Com certeza. O ponto é quanto a pessoa sente que com isso ela está se separando de Hashem, que é a tal da meditação na Messirut Nefesh Shema Estrela. Ou seja, se a pessoa tem isso muito claro, então cada coisinha para ela é importante. Mas quanto ela tem isso claro, quanto isso entrou dentro da própria pessoa. Então, assim, para passar para alguém, você tem que estar a 1000, e aí passa um pouquinho para o outro. Mas se você não está a 1000, você não tem nem como passar. Entende? Ou seja, eles chamam isso de síndrome de boiler. Porque, veja bem, só quando o boiler lá embaixo no prédio está a 1000 graus, é que na tua casa chega a 100. E olhe lá. Entende? Estou falando. Então, assim, para passar tem que estar super. Aí um pouquinho ainda fica. Mas não pensa, eu já passei, aí pronto, aí já está. Não, eu tenho. Ou seja, se eu estou na posição, na função de aquele que vai dar alguma coisa, eu tenho que dar muito. Sim. Tá? Ou seja, mais ou menos até um certo ponto que vale para uma refeição. Você nunca coloca na mesa o que você espera que é o número de pessoas que vão vir. Você sempre coloca mais. Porque você nunca sabe se vai comer mais ou comer menos. No restaurante ele tem que esquentar muito para o prato não chegar frio. Isso, exato. Então, assim, tudo isso está dentro dessa ideia. Ou seja, quando a gente fala sobre Messirut Nefesh, a gente está falando sobre um exercício interior que a gente aprende com Avraham Avinu. E é onde está todo, não digo só isso, mas assim, o que a gente aprende de Avraham é a zirizut, é a agilidade, é a rapidez. Ou seja, mitzvah não é para daqui a pouco, mitzvah é já. As outras coisas podem ficar para daqui a pouco. E isso faz toda a diferença, porque quando as pessoas veem à tua volta que você está agitado para tal coisa, as pessoas também se agitam. E você não precisa falar nada. Se você está animado, todo mundo vê. Você não precisa dizer, pessoal, vamos cantar. Não precisa, é só você cantar. Entende? É só você estar bem. Então, isso a gente tem como passar. Mas só a gente pode passar. Porque a gente teve a oportunidade de aprender, então a gente tem a oportunidade de passar. Então, não pode esperar que o outro vai se inspirar sozinho se a gente não der essa força. Tá? Então, Messirut Nefesh, nesse caso, é o quanto a gente vai ser capaz de abrir mão daquilo que talvez é um conforto para a gente, mas para ajudar o outro a crescer. Tá? Então, dentro disso, vamos dizer assim, é isso que a gente aprende com Avraham Avinu. Na Akedat Yitzhak, o próprio filho, também se dispôs a fazer parte da Akedat. Tá? E está escrito, Velchushnem Yardav, os dois andaram juntos, quer dizer, Yitzhak estava tão feliz quanto Avraham, não menos. Tá? Agora, Avraham teve que fazer uma Messirut Nefesh, não no sentido só de que era o filho dele.
uma das coisas que está explicado é que Abraham era chesed, é bondade. E o tempo todo ele está dizendo que Deus é bom, agradeçam a Deus. Como é que ele vai explicar para as pessoas, esse Deus bom mandou matar meu filho? E ele foi capaz. Sabia? Hã? Ele Sabia, estava plenamente consciente do que estava acontecendo. Ele tinha uns 30 e poucos anos. 37. Entende? Não era nenhuma criancinha que estava sendo enrolada. É o pirulito aqui. Não foi bem por aí. Tá? Então, a questão é a seguinte. Ele teve dúvida, mas depois ele percebeu que era ele, né? No início, sim, a pergunta de Yitzhak é, será que realmente sou eu? Sou eu? Será que eu tenho esse fruto? Depois ele até ajuda, né? Sim, exatamente. A questão é assim. Yitzhak, ele sabe, então, ele sabe que ele é importante nessa mitzvah. Então, ele não tem... Veja bem, nesse ponto, eu vou voltar para o ponto de antes, não é diferente de qualquer um que, se Hashem diz, faça tal coisa, como é que a pessoa vai fazer? Não, claro que eu quero fazer. Ele nunca sai de Israel, porque ele vira um korban, num certo sentido, sim. Por isso que ele não pode sair de Israel, porque é como o korban que não pode sair da área do Beit HaMikdash, tá? Senão ele fica passul, tá? Tem esse lado. A questão é que tudo isso podia ser feito apenas com Kabbalat Ol, ou seja, apenas com obediência. Deus mandou, vamos lá, mas e assim, todo mundo Tisha B'Av. Entende? Tô falando assim, nesse clima. Entende? Tô falando assim, podia, tá? E não é isso que a gente tá lendo. Exatamente, eles estão indo agitados, alegres, animados, entende? Tô falando. Então, aí é que entra Mesirut Nefesh. Sim, porque você consegue abrir mão do que seria normal, natural, tal, não tem que fazer. É por isso que a gente evoca isso o tempo todo para sim. Porque a gente também tem condições de fazer isso. Ou seja, a ideia de estar entusiasmado o tempo todo com Torah e Mitzvot não é menos Mesirut Nefesh. Porque também não é fácil estar entusiasmado o tempo todo. E veja bem, desculpa, para efeito de marketing, se quiser usar a palavra, qualquer discurso, qualquer explicação que você dê, não vale nada se você não tem um sorriso estampado na cara. Porque as pessoas vão dizer, sim, mas olha como ele está, olha como ela está. Se isso aí é judaísmo, eu não quero, não. Tá? Porque é óbvio, você não precisa falar mais nada. É igual quando a gente vai lá em Nova York, você vê a mulher recebendo 50 pessoas na casa e feliz, né? E lavando a louça. Então, o Mesirut Nefesh é nessas coisinhas, entende? Falando. É nisso. Que dá um trabalhão. Mas é isso que passa para as pessoas. Porque a pessoa vê o teu sorriso, a pessoa vê a tua cara. Ela não quer saber do teu discurso. Você está bem? Então, eu também quero. Agora, não é fácil estar feliz abrindo mão de tudo. Tá? E, por outro lado, como não abrir mão de tudo? Se é isso que a Hashem quer. Tá? Então, esse sentido de Mesirut Nefesh não é de dar a vida, no sentido de abrir mão da vida. Tá? E sim, de dar vida para a coisa, fazer isso com vontade. E isso a gente tem que trabalhar. Porque se a gente não trabalhar consigo mesmo, não tem como a gente passar isso para fora. Tá? Então, esse é o trabalho do Mesirut Nefesh. Ou seja, quanto mais a gente senta, estuda, pratica, faz, pensa nos outros, mais a gente ganha com isso. Porque, nesse sentido, a questão do trabalho dessa geração, a tarefa da gente é Shlichut. É Shlichut num sentido bem amplo. Porque se eu estou pensando o tempo todo em como que eu posso ajudar o outro, isso é uma forma de abnegação. Eu abro mão do que se eu vou ter mais ou vou ter menos, não faz diferença, mas o outro precisa, o outro pode, para o outro vai ajudar, então vamos fazer. Então, isso tem que ser bem trabalhado, se Deus quiser. E com isso, vamos chegar na Mesirut Nefesh de Avraham Avinu, até onde a gente pode dizer que a gente pode chegar na Mesirut Nefesh de Avraham Avinu. Bom,